Alô, alô! Sejam todos bem-vindos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu tenho que mudar essa saudação, né? Porque eu falava bom dia, boa tarde, boa noite por causa exclusivamente do pessoal que escutava a gente no podcast, mas agora estamos ao vivo e a cores no YouTube, então uma boa noite para você que está assistindo a gente no YouTube e para todos os outros, aí sim, essa saudação mais genérica. É um prazer tê-los mais uma vez conosco. Para você que está no YouTube, eu sou muito ruim disso, tá? Eu vou ter que aprender a fazer isso. Então, curte, compartilha, comenta, inscreva-se no canal. Toda essa ladainha que todo mundo fala no YouTube, eu, por favor, peço encarecidamente para vocês, porque isso é uma forma de vocês ajudarem o nosso trabalho, de ficarem sempre por dentro do que a gente está fazendo, não ser surpreendido, né? Falar assim, rapaz, os caras fizeram a live e eu não estava sabendo. Por que não se inscreveu no canal? Porque não fez o seu dever de casa. Então, me ajude a te ajudar, né? Quem quer rir tem que fazer rir, como diria aquele Sacripantas lá no filme do Tropa de Elite, mas aqui no YouTube é a pura verdade. Se você não fizer esse seu dever de casa, fica mais difícil da gente chegar até você. Nessa edição de hoje, a gente vai falar muito sobre a 31ª rodada do Campeonato Italiano, da Série A italiana, mas é claro que a gente ainda tem muitos desdobramentos, a gente ainda vai falar sobre os rescaldos, né, da eliminação da Itália, da não classificação da Itália para a Copa do Mundo FIFA 2026. Ainda não perdoei, ainda estou machucado, ainda estou ferido, ainda não perdoei, porque já era para eu estar me programando para ver um Canadá e Itália no BMO Field, aqui em Toronto, mas esse bando de desgraça não conseguiu fazer o mínimo, que era se classificar para a Copa do Mundo. Vamos começar falando sobre isso, então. Eu vou já dar minha saudação para Caio Bittencourt e Nelson Oliveira. Vocês sintam-se livres para dar um destaque inicial, mas quando voltar para mim a bola, quando vocês tocarem a bola de volta para mim, eu já aviso que falarei sobre as eleições, mas vou deixar vocês falarem primeiro, porque isso aqui não é um monólogo, isso aqui não é uma autocracia, isso aqui ainda é um programa que todos têm voz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caio Bittencourt tá feliz, né? Tá feliz, vitória importante, mas seu destaque inicial pode também não ser dessa vitória, né? Pode ser do que você quiser, Caio. Todos, falaremos tanto de Napoli, Milan, Inter e Roma, assim, bastante, que eu vou desviar o destaque para outras coisas. Uma, para a situação quase de morte de Pisa e Verona, que já estão já quase vestindo a camisa de saudades eternas depois desse fim de semana, em vista à distância que abriram para o pelotão ali de Fiorentina, Cagliari, Cremonese e do Lecce, e isso se viu também até com a vitória da Fiorentina, um desempenho que vem melhorando, o Fagioli que poderia ter sido convocado, e aí vem todas aquelas coisas. E até em Udinese Como, se o jogo não teve tanto destaque por si só, eu achei um dado curioso. Dos 22 que começaram o jogo em Udinese Como, apenas Zaniolo de italiano. Será um símbolo? Vocês que definem. Eu diria que sim, mas por favor, Nelson Oliveira, já emenda aí e dê também seu destaque inicial, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, curiosamente, né, já que o Caio falou dos italianos, uma rodada em que vários jogadores que estiveram em campo, né, no fatídico jogo contra a Bósnia, marcaram seus gols, né? A gente teve o gol do Barella, a gente teve o gol do Mantini, a gente teve o gol do Politano. Então, enfim, né? Meio fora de hora, né? Pelo menos pensando em seleção italiana, bem fora de hora, né? Em relação aos clubes, acho que tá todo mundo. Assim, os romanistas não, né? Mas os interistas e os napolitanos estão bem tranquilos com os gols dos seus jogadores da seleção.
Tem sempre aquela pergunta, né, que a gente vê muito mais em tempos de rede social. Você prefere que seu time ganhe a Série A ou que o Brasil ganhe tal coisa? Acho que o pessoal da Inter não tá nem aí, né? Quer dizer, alguns com certeza, não dá para generalizar, mas se o pessoal tiver que escolher que a Inter seja campeã de novo e estar na Copa, acho que o pessoal ainda escolheria a Inter de Milão. E vou só adicionar um nome nessa aí que você falou, né? Porque a gente teve gol do Mantini, teve gol do Barella, pela seleção italiana, que é bom nada, mas eu queria adicionar também o Scalvini, que fez uma partidaça pela Atalanta e quem sabe não poderia ter jogado também, né? Quem sabe não poderia ter sido melhor aproveitado pelo Gattuso. Falando em Gattuso, esse caiu, né, do último programa para essa edição. Essa semana muita coisa aconteceu. O Gattuso rodando foi uma delas. Primeiro, Caio Gravina. Cai não, né? Renuncia tardiamente. Foi o mínimo de dignidade que restou, né? Embora tenha sido muito atrasado, embora ele não quisesse, embora não tenha sido uma decisão que ele tenha batido no peito, né? Foi muito mais uma pressão ali, foi muito mais convencido pela galera falar assim, Gravina, não tem como, né? Não dá. E aí ele se convenceu, enfim, saiu. Agora eu queria falar um pouco sobre a escolha do novo presidente da federação, porque é importante a gente saber como é que funciona a votação, como é que são as forças políticas, quando será, e isso eu já começo adiantando para vocês, vai ser só em junho, tá? Então, essa eleição vai ser dia 22 de junho, então até lá vamos ter aí muitas forças políticas se movimentando, os votos têm peso diferente, né? Talvez você tenha acompanhado as últimas eleições da CBF, e muita gente descobriu, né, o peso de um time da Série A, o peso dos times da Série B, o peso dos times da Série C. Na Itália tem isso, mas é um pouquinho mais complicado porque também tem algumas adições, né? A gente tem também a Associação de Treinadores, a Associação de Jogadores e a LND. Então, Nelson, já vou jogar para você, e acho que visualmente a gente também tem um artifício aí, para você falar um pouco sobre como é essa divisão e como será essa eleição e um panorama, né, de se vai mudar, como diria Fernando Vanucci, se vai mudar de vez ou se a gente vai ter aí os mesmos nomes e as mesmas castas se perpetuando. A gente não tem muito como saber ainda, porque fala-se em alguns nomes, né, meio que fora do padrão de dirigentes, né? Já se falou, por exemplo, no Maldini, que é um cara que não necessariamente faz parte dessa casta de dirigentes aí. Também já se falou do nome do Del Piero, como potenciais, né, candidatos à presidência da FIGT, né, a federação, ou Federcalcio, como você preferir chamar. E só que a gente também tem nomes de dirigentes que já têm um certo costume, né, de ocupar cargos na hierarquia dos esportes da Itália, né? A gente tem o Giancarlo Abete, que já foi presidente da FIGT, hoje ele é presidente da LND, né, da Liga dos Amadores, e temos também o Giovanni Malagò, que já foi presidente do Comitê Olímpico Italiano, né, o CONI, durante 12 anos. Então, os clubes da Série A, segundo informações da Gazzetta dello Sport, prefeririam o Malagò, que é um cara, inclusive, ligado ali à família Agnelli, né? Um cara que tem um trânsito ali. Enfim, é difícil a achar. primeira-ministra também, né? É próximo da Meloni. É difícil achar um dirigente, né? Alguém ali que não tem algum tipo de ligação com o Agnelli, né? Porque eles também têm muito trânsito ali de bastidores, né? Querendo ou não, os ONLs são quem, assim, chancelam, querendo ou não, né? É muito difícil você chegar ao poder, como, por exemplo, o Tavecchio chegou anos atrás, assim, só com apoio de diletante e nada mais. Mas aí é o que a gente está vendo no gráfico, né? A LND tem 34% dos votos, né? Então, o Tavecchio era presidente da LND e dessa vez o Abete já é um cara que já foi presidente da FIGT. Então, ele também tem um trânsito com outros ramos, né? Com outros colégios, né? Digamos assim. Dentro desse colégio eleitoral, ele tem ali as salinhas do colégio eleitoral, digamos. Ele também tem trânsito com esses outros, né?
Então, ele, teoricamente, seria um nome mais forte, né? E, assim, querendo ou não, ele tem mais crédito do que tem o Gravina, né? Se a gente for pensar. Ele se demitiu na eliminação de 2014, algo que o Gravina não fez nenhuma das vezes. Ele chamou o Prandelli, né, para ser o técnico da Itália e permitiu que o Prandelli fizesse uma mudança de paradigma, né, da seleção. A seleção parou de jogar um futebol mais reativo, passou a propor mais, então ele teve esse apoio. Então, assim, é muito difícil a gente saia dos nomes mais conhecidos em termos de diretoria, né, de dirigentes e tal, de cartolagem, porque são os mesmos que estão há muito tempo, né? Então, mesmo que chegue um ex-jogador, talvez ele encontre alguma resistência ali no conselho da FIDT, né? Porque o conselho ele vai continuar existindo. Então, ele vai precisar compor com esses caras também, né? O Abete vai continuar na LND caso ele não seja eleito. Então, vai precisar articular. A grande questão é entender se esses caras todos que vão concorrer e os que já estão dentro da FIDT, muitos, inclusive, diz o Gravina, né? A gente também não tem muito como levar em conta o que ele está falando, que muitos deles ainda o apoiam. Queriam que ele não tivesse nem se demitido. Então, enfim, se um cara desse ainda, com a gestão temerária, como ele vinha fazendo, ainda angaria apoio ali dentro, algo de errado está. Mas depois de tantos traumas... Deixa eu só... Complete, por favor. Não, depois de tantos traumas, alguma coisa precisa ser feita. Não tem como continuar levando a situação do mesmo jeito, né? E sempre pensando mais na frente. Eu já vi artigos e gente defendendo que a Itália meio que tem que deixar 2028 e a Euro de 28, a Copa de 30 de lado e pensar em 2032 e já tentar renovar quase tudo, já começar a convocar gente muito nova. Sim, eu também não sou dessa turma. Eu acho que tem que ser uma transição feita de forma inteligente. Você não vai chutar Bastoni, Barella, Di Marco, Locatelli, enfim, caras importantes ali, porque eles vão ter 32, 33 anos na Copa de 32 e deixar os jovens ali irem batendo cabeça do nada. Agora você tem que fazer de um jeito que, de fato, esses jovens joguem, primeiro pelo campeonato, segundo pela seleção. Porque se deixar um monte de garoto lá batendo cabeça, o ranking da Itália vai despencar, eles vão ficar pressionados, não vai ter gente que, de fato, cuide, né, desse desenvolvimento deles ali dentro da seleção e só vai piorar a situação. E também li um artigo hoje sobre o Antônio Conte como provável novo treinador da Itália, então isso aí a gente já pensa que dificilmente ele vai conduzir esse ciclo até o fim, porque ele não tem essa capacidade psicológica de permanecer no mesmo lugar por muito tempo, muito menos na seleção, e ele já saiu da seleção achando chato depois de 2 anos, enfim, ninguém discute o Conte treinador. Agora, o Conte, em termos de qualidade dos seus trabalhos, agora, em questão de trabalho de longo prazo, não vejo como a melhor opção. O homem é inquieto, ninguém pode negar. Eu só preciso falar um pouco sobre esse gráfico, porque temos ouvintes, né? Tem gente que nos ouve. Então, assim, tem muita gente que entendeu ali o peso dos votos e quais são os fiéis da balança. Mas eu preciso falar, né? A LND ela tem 91 delegados, né? Assim, é um conselho de 255 ou 254, não lembro agora, onde a LND tem essa porcentagem maior, o peso dos votos da LND, né? A LND, que é a Liga Amadora, né? E isso é de propósito para tentar causar um equilíbrio, né, entre as pontas do futebol italiano, né? Entre a nata, que é a Série A, e a Liga dos Amadores. Eles chegaram a essa conclusão de que o peso das duas pontas deveria ser mais ou menos equivalente, que acaba não sendo verdade. Alguns times da Série A vão tentar uma reforma estatutária nessa votação de junho, para tentar ganhar um pouquinho mais de peso também, né? Porque, como o pessoal pode ver no gráfico, os times da Série A têm só 18% do peso na escolha do presidente da federação.
e nem sempre os times da Série A estão de acordo. Então, assim, esses 18% aí é meramente figurativo, porque dentro da própria Série A a gente tem dissidência entre times de donos estrangeiros e times de dono italiano, por exemplo. É só um exemplo, mas pode ter... tem ali o De Laurentiis também, o Lotito, que, na verdade, eles são um centrão, digamos assim, né? Eles vão para onde os interesses momentâneos apontam. Então, assim, a LND é o pulo do gato das eleições. Aí depois você tem a Série A, você tem a Série B também com 20 delegados, mas aí o peso é bem menor, né? A Lega Pro também tem muito delegado, mas um peso pequeno também. Então, a matemática é LND mais alguém. Então, assim, se a LND conseguir a totalidade dos seus delegados, mais, digamos, a associação de calciatori ou a associação dos treinadores, aí é meio caminho andado para conseguir eleger alguém. Agora, vamos falar um pouco de futebol, né? Assim, porque já estamos aqui em mais de 15 minutos de live. Sejam bem-vindos todos os que chegaram durante essa explicação aí, durante essa explicação sobre as eleições, que vão ser só em junho. Até lá a gente vai trazer mais novidades. Como o Nelson falou, ainda não se sabe quem vai concorrer. Cada candidato, inclusive, ele precisa ser indicado por uma dessas forças que a gente viu aí. Não adianta o cara não ser indicado por uma delas, ele tem que ser indicado por pelo menos uma dessas forças. Pode ser a Série A, a Série B, pode ser a Associação de Jogadores, mas ele tem que ter o apoio de pelo menos uma delas. Vou passar pelos comentários antes da gente começar a falar. O Luiz Felipe está falando aqui que está em horário de faculdade, chegando em casa assiste a live. Muito obrigado, Luiz Felipe. Eu realmente não recomendo que você prejudique seu estudo para nos assistir, embora eu, modéstia à parte, acredito que a gente traz muita coisa boa. Dá para você ouvir daqui a pouco, né? Dá para você ouvir depois. E muito obrigado, seja lá qual for o horário que você vai... Não é urgente, é importante, dá para ouvir depois, dá para... Assim, se você quiser passar um segundinho, dar o like para ajudar, etc., beleza, maravilha, tal, mas foco nos estudos. Por Dependendo favor. da matéria, mais ainda. O Fernando Zilotti está perguntando: com a série do Gravina, vocês acreditam em mudança real? Eu acho que é cedo ainda para eu te dar essa resposta, tá, Fernando? Eu vou dar uma esquivada aqui. Eu preciso saber quem vão ser os candidatos, né? Dependendo disso, aí eu te respondo numa ocasião futura. Eu acho que o Matheus assim, Nogueira está perguntando. Até para dizer, até para responder o companheiro, nesse caso a gente vai ter certeza mesmo em junho, até da maneira que forem as eleições, não só os candidatos, mas da maneira com que forem, por quem eles são apoiados, né? Quem eles são apoiados, o contexto, coisa e tal, que aí a gente vai saber. Agora, qualquer discurso é muito prematuro. E, inclusive, já vou adiantando também o contexto de técnico para a Itália, que tem esse quesito. O Gattuso é uma situação tão louca que ele acabou sendo demitido, mesmo sem presidente. Para você ver como foi o trabalho dele. É isso. Estava tudo errado. Caio, eu vou continuar com você porque o Matheus Nogueira tem uma pergunta aqui, especialmente para você, falando que o Mineirão, antes da reforma da Copa de 2014, tremia, né? Balançava muito. Ele quer saber se o estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, também tem essa peculiaridade, de ser um estádio que balança muito. A gente tem essa questão porque até em alguns vídeos um pouco mais recentes dessa temporada, se falou muito desse problema de vibrações e até de infiltrações em alguns jogos que traziam uma certa dúvida quanto à estrutura. E aí tem aquela dúvida eterna de reforma ou não reforma, tem a história para Euro 2032, o Napoli, às vezes, o Napoli, na figura do De Laurentiis, às vezes fala em procurar outro estádio, vezes não. Tem as pendengas com a prefeitura. Então, é tudo muito indeciso nesse momento. E essa indecisão, querendo ou não, está fazendo um ponto de dúvida também para Euro 2032. Se fala também, bastante. Até nos últimos dias se falou, para pincelar nesse assunto,
de problemas na candidatura italiana, que já é definitiva e tudo mais, na questão dos estádios, por conta dessa demora burocrática, essa demora de não saber nem se o estádio se as obras vão começar. Essa indefinição toda acaba pesando para o caso do Maradona, como para vários outros estádios. San Siro, as histórias dos estádios romanos também, tanto olímpico quanto... É porque é um panorama muito parecido em qualquer estádio, qualquer cidade italiana, né? De uma forma que exclui pouquíssimas exceções, é mais ou menos a mesma coisa para todo mundo. É uma burocracia Deixa eu excessiva. continuar mendigando likes aqui. Likes, inscrições, por favor, ajudem a gente. Vou fazer uma canequinha na próxima para ficar balançando assim, ó. Dê seu like, me dê sua inscrição. Mas muito do YouTube, siga a gente. Siga a gente no Spotify e em outros agregadores de podcast também. Pode deixar comentários no Spotify também. Os comentários aqui são bons no YouTube, porque a gente é papum, né? A gente lê e a gente já responde ao vivo, mas a gente vai fazer o possível também para responder nas outras mídias e nas outras plataformas e onde quer que você esteja. Vamos passar para o próximo assunto, então. Tivemos um Inter e Roma, Nelson Oliveira, onde não vimos muita igualdade, né? A gente estava falando recentemente sobre vamos esperar essa rodada, porque essa rodada vai ser muito importante para o prosseguimento do campeonato. A Roma teve jogos muito bons, não tão recentemente, né? A Roma deu uma caída recentemente, mas teve alguns jogos interessantes. A Inter, por outro lado, tinha aquela questão dos jogadores que podiam estar sofrendo com a não classificação da Itália e isso poder influenciar muito no jogo. Acho que não foi muito o que a gente viu, né, Nelson? Como é que foi essa chapuletada da Inter de Milão contra a Roma? E queria também já estender a pergunta, se você acha que isso imprime assim uma força para intimidar os outros postulantes, né? Porque todo mundo estava com essa pulguinha atrás da orelha sobre a Inter. E acho que essa vitória pode ser o suficiente para dar uma acalmada nesse burburinho aí para a Inter se impor? A grande questão aí dessa vitória da Inter foi a volta do Lautaro e o impacto que essa volta causou, né? O impacto da volta do Lautaro e o impacto que ela causou principalmente no futebol do Thuram, por exemplo, que não entrava ali, né, nas estatísticas de gols e assistências, já tinha 8 jogos e já volta fazendo um gol e dando 2 assistências, ambas para o Lautaro, né? Então acho que o mais importante aí para a Inter foi essa volta do Lautaro e o peso que ela teve para o jogo. Acho que a questão também do Lautaro como líder anímico, né, da equipe, como isso estava talvez faltando ali dentro de campo. Acho que isso fica muito nítido quando a Inter vai quase ali perto do intervalo, vai chegar no intervalo. Estava jogando melhor, a Roma estava chegando um pouquinho e tal, Sommer fez algumas defesas, estava quase crescendo e aí a Inter consegue encontrar o gol e um golaço do Çalhanoğlu, né? Ali no apagar das luzes. É claro que é o mérito do Çalhanoğlu que também é um dos líderes do time de chegar e chutar, mas eu acho que com alguém ali direcionando, e acho que também deve ser citado, né? O Çalhanoğlu, ele ficou muito tempo fora, não exatamente muito tempo em sequência, né? Mas muitas vezes o Çalhanoğlu tem se lesionado. Ele também perdeu alguns jogos, né, recentemente, e fez falta. Mas acho que o líder anímico mesmo acaba sendo o Lautaro, e essa volta do Lautaro ficou nítida, a moldura de postura da Inter, né? Você viu até, sei lá, um Barella um pouco mais focado. A temporada do Barella não é boa, mas o jogo dele foi muito bom contra a Roma, né? Na verdade, o meio-campo da Inter, ele acabou funcionando de maneira muito, muito, muito coordenada, né? Os três do meio-campo, o Zielinski também fez uma partida boa, enfim, acabou que a Inter jogou de forma muito coordenada de maneira geral e deu essa resposta, principalmente porque a gente tem que considerar que o calendário da Inter daqui para frente é um calendário que não é difícil. Fora o próximo jogo contra o Como, que na próxima rodada, e a Inter ainda não perdeu para o Como, né? A Inter venceu o Como todas as vezes que jogou com o Como na Série A,
desde como retornou, e empatou com o Como jogando do jeito que quis lá no estádio Giuseppe Sinigallia pela Copa Itália. Então, por mais que o Fábregas tenha conseguido fazer o Como jogar muito bem, contra a Inter ele ainda não conseguiu encontrar um jeito de incomodar de fato a Inter. A Inter chegou a dar 4-0 no Como, né? Então, é algo que o Fábregas ainda precisa mostrar contra a Inter. Depois disso, a Inter, nessas próximas 7 rodadas, né, a Inter enfrenta o Cagliari em casa, enfrenta o Torino fora, enfrenta o Parma também em casa, a Lazio, que já não tem nenhum objetivo na temporada, o Verona, que provavelmente vai estar rebaixado, e mesmo que não tivesse, o Verona não ganha da Inter na Série A desde 1992, e fecha com o Bolonha. Então, se a Inter chega ali, o Bolonha também bastante irregular, principalmente em casa, né, nessa temporada. Então, se a Inter chega ali com a vantagem de 4 pontos, né, nessas últimas 2 rodadas, ela pode inclusive perder esse jogo contra o Como se ela consegue manter essa diferença de 4 e o Napoli ainda enfrenta o Como, né? A gente precisa lembrar disso, enfrenta o Como lá também, na Lombardia. Então, eu acho que a Inter está com uma vantagem boa, né? Em relação ao Napoli, faltando essas 7 rodadas, teria que perder 1 ponto por rodada, né? Eu acho bem difícil que isso aconteça. Então, acabou sendo a resposta na hora certa. E o Kivu conseguiu, inclusive, dar uma moral para o Bastoni, né, que tá num momento de muita pressão, e tirou ele do jogo muito rápido, né, para ele, quando já estava contra um, mas para ele ser aplaudido, ele podia ter continuado, né, o Carlos Augusto não estava no banco, então ele não tinha uma reserva imediato ali para jogar. O Kivu colocou o Darmian, fez uma alteração ali de posicionamento na defesa, com o único intuito de fazer com que o Bastoni recebesse esse carinho da torcida em San Siro, e algo bem diferente do que ele tem sido alvo nos estádios da Itália, né, onde ele tem sido vaiado, e logo depois do que aconteceu contra a Bósnia, que ele foi expulso, isso provavelmente vai se intensificar. Então foi importante para o Bastoni que o Kivu tenha feito isso, né? Eu espero que se intensifique. Eu vou passar já para o Caio o Napoli e Milan. Acho que não tem muito do que falar da Roma nesse jogo, mas acho muito interessante o retrospecto do Gasperini contra a Inter de Milão. Os últimos 10 jogos do Gasperini contra a Inter, ele perdeu os 10, né? Por Atalanta e por Roma. Agora ele perdeu os 2 turnos, né? Pela Roma, mas os outros 8 jogos ele tomou um sacode da Inter em todos eles, e aí tem alguns resultados, teve 2 4-0, agora tomou 5, então assim... A torcida da Inter tá em polvorosa com essa estatística, né? Porque ele é odiado, assim, pelos interistas de maneira assim, gigantesca, né? Não só pelo passado juventino dele, ou mesmo pelo passado interista muito curto dele, mas por sempre que pode falar mal da Inter, né? Ele ficou ali engasgado com o tratamento que ele recebeu do Moratti, né? Acho que mais do Moratti mesmo, né? Dos próprios diretores da Inter, e fica com a Inter engasgada sempre que pode, tenta dar uma alfinetada, mas não tá bom para ele, não. Desafio, especialmente ao Nelson, que todo mundo sabe o core nerazzurro dele, somar todos esses pontos desses 10 jogos, tenho quase certeza que foram mais pontos que ele deu para a Inter nesses aí do que quando ele treinou a Inter de fato. Isso já diz muito. Com certeza. Muito mais. Vou até recuperar aqui, já que você fez esse pedido. Quantos pontos? Eu não tenho isso de cabeça aqui agora, mas ele ficou pouquíssimo tempo na Inter, né? Então, eu acho que, se eu não me engano, foram 5 jogos e não ganhou nenhum. Então, só se ele não ganhou nenhum, você já pode tirar. Já pode tirar. Já pode tirar, já tem esse ponto, que eu não lembrava se ele tinha ganho um. Não ganhou nenhum. Foram as 3 primeiras rodadas da Série A, né? Na verdade, nem as 3 primeiras, porque a primeira rodada da época teve uma greve, né, dos jogadores, então a primeira rodada foi adiada. Então ele toma um 4-3 do Palermo, empata 0-0 com a Roma e perde 3-1 para o Novara, e aí é demitido logo na sequência, né? Então, não. E teve a Supercopa, né, também. Faltou a Supercopa, ele perdeu para o Milan também de 2-1. E perdeu para o Trabzonspor também. Então foram esses 5 jogos.
esse grande retrospecto dele, quatro derrotas e um empate. Foi tudo isso que ele Não produziu à pela Inter. toa, um guarda-mágoa do outro até hoje, né? Ele guarda-mágoa da Inter, os interistas guarda-mágoa dele, e por enquanto a Inter vai levando muito melhor, né? Quando se encontram. Caio, vamos falar de Napoli e Milan. Eu vou começar também, já que a gente está falando de retrospecto do Gasperini contra a Inter, também vi um negócio muito curioso hoje, né? O Conte nunca perdeu para o Alegre, sendo o Conte o mandante do jogo, né? Então, todas as vezes que o Conte recebeu o Alegre, se deu bem o cabeludo. Eu queria que você falasse sobre a vitória do Napoli, essa perseguição que ainda está ativa, e como esse coraçãozinho se sente sendo salvo por Politano. Olha, assim, até para pincelar junto com o Inter e Roma, eu vou lembrar de uma entrevista que o McTominay deu após Inter e Napoli. Ele foi perguntado pela quantidade enorme de desfalques que o Napoli tinha, e tem até hoje, vale dizer, porque o Napoli jogou sem Rachmani, jogou sem Højlund e Lukaku, a ponto de ter feito jogar o Giovani pela primeira vez como centroavante. Segue tendo uma quantidade enorme de desfalques. Numa dessas, o McTominay disse assim: a gente está jogando sem De Bruyne, sem Lukaku, sem Anguissa. Imagine como seria a Inter sem Lautaro, Çalhanoğlu, Bastoni. Pois bem, nas últimas rodadas, a Inter só teve isso. Não por coincidência, antes disso, passou 3, 4 rodadas sem vencer bem. Foi Çalhanoğlu voltar, ele fez uma partidaça. Só precisou de 1 hora do Lautaro em campo e a Inter asfaltou a Roma com toda a qualidade, toda a excelência que ele tem. Não à toa é o artilheiro do campeonato, passou rodadas sem ninguém nem chegar perto. Mesmo desempenho bom de Højlund e Kieran Davis. Então, são esses desfalques e o número deles por mais rodadas que acabam por definir o título, que eu já acho que tá bem hipotecado para a Inter por conta dessas condições, por conta até mesmo de tudo isso. Porque esse jogo com o Milan foi a primeira vez desde outubro que os chamados Fab Four do meio-campo, que é Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne, jogaram juntos. Pela primeira vez, num esquema diferente. Pela primeira vez, o Conte colocou num esquema tático, ali um 3-4-2-1, esses nessa função. Ironicamente, a partida do Anguissa foi boa, a do De Bruyne, assim, tinha seus momentos de dificuldade e tudo mais, por conta do último passe, porque o McTominay sofria com a marcação. O McTominay, mesmo quando teve os momentos de falso 9, quando sai a substituição do Alisson, da entrada do Alisson Santos pelo Giovani, o McTominay teve um pouco mais de dificuldade nesse jogo. Lobotka, assim também não é um dos melhores jogos que o Lobotka pôde produzir, mas foi digno, teve essas qualidades. E o fator desequilibrante desses jogos desse jogo foi o simples fato de ter um driblador. Quando na edição passada a gente falou muito de um driblador na questão da seleção italiana, às vezes não precisava nem de um driblador, como foi o caso do Alisson Santos nesses últimos jogos, que também na entrada dele acabou ajudando a fazer a diferença. Ele cria a jogada do gol ali, numa sequência de lance em velocidade, que ele entrega para o Oliveira, e aí sai o cruzamento para o Politano marcar contra o Milan. Depois eu faço um parêntese sobre o Politano. Bastou um simples drible, um simples movimento, e as coisas de um jogo difícil se abriram para o Napoli. E esse que é um ponto que às vezes é um ponto de interrogação para o Napoli do Conte, muito por essas características
de às vezes, numa situação, o Conte armar um time assim, dentro das características dele, de armar um time sólido demais, mas ao mesmo tempo faltou um pouco desse drible quando enfrenta adversários que vão se fechar bem, como era o caso desse Milan do Allegri, do 3-5-2 do Milan do Allegri. Quando tem, às vezes, um adversário com um bloco um pouquinho mais baixo, que aí é um pouco mais difícil de se furar, é um pouco mais difícil de você fazer, por exemplo, as inserções que sempre foram os grandes momentos do Anguissa, do McTominay, que estão faltando nas últimas rodadas, mesmo com o bom jogo do Anguissa. Ele ainda não fez isso. O McTominay ainda tem um pouco mais de dificuldade nesse quesito. O De Bruyne, nessa passagem dele pelo Napoli, nunca foi a marca dele. Mesmo nos jogos em que fez gol, mesmo nos jogos em que deu assistência, ele não está entrando tanto na área para finalizar, ou até mesmo para dar um passe a mais. Ele sempre prefere o passe, sempre prefere, às vezes, um chute de longa distância, mas raramente é uma inserção do De Bruyne na área. Isso eu acho que até que está faltando um pouco no jogo dele. E tem essa questão também dos centroavantes. Eu acho que muitas vezes, e até isso explica como a atuação do Giovani mudou um pouco ao longo do jogo, o Conte sempre procura emular o Lukaku, mesmo quando ele não tem o Lukaku. Ele tentou fazer do Højlund esse Lukaku, de você lançar a bola, ele matar, segurar e tudo mais. E ele não tem essa característica, o Højlund. E o Højlund sempre foi, desde a Atalanta, um atacante que recebe mais bola no entrelinhas, que sabe se movimentar um pouco mais. E não um Lukaku que você pode mandar um tijolo para ele faz o pivô. É um outro tipo de característica. Nos primeiros minutos, especialmente na primeira meia hora, o Giovani sempre recebia esse tipo de bola e tentava fazer pivô, tanto que em dado momento a transmissão mostra que ele era o jogador que mais correu no jogo, que mais realiza quilômetros percorridos até então, o que é muito raro. Nunca acontece quando tem o Højlund em campo, o Lukaku, justamente por essa dificuldade. Até por conta disso, deu uma mudada a atuação do Giovani ao longo do jogo. Até por isso senti um pouco mais de dificuldade do Giovani nisso. E foi uma atuação difícil, acho que vale destacar também pelo outro lado, do ataque do Milan. É claro, você pode dizer assim da atuação, do problema de você não ter em condições físicas ideais um Rafael Leão e um Pulisic, que são alguns dos responsáveis pelos grandes momentos do Milan nesse campeonato, voltou até o Jimenez, isso aí, mas a atuação do Nkunku e do parceiro de ataque dele no Milan ali, né, nessa coisa toda, foram um pouco discretas. Tanto o Füllkrug, que teve muitos problemas ali, quanto o Nkunku, tiveram uma enorme dificuldade. Enorme dificuldade que fizeram até o Allegri na coletiva chegar a dizer, tipo, que é possível abrir um trio de ataque. De repente, ele trocar o esquema tático, o que já seria uma revolução e tanto, pensando numa cabeça tão conservadora como a do Allegri. Porque, de certa forma, o meio-campo do Milan, em alguns momentos, conseguiu segurar as coisas, mas o ataque ameaçou pouco o gol do Milinkovic-Savic. Salvo um lance ou outro ali, teve uma cabeçada do Pavlovic, num lance que o Milinkovic-Savic sai mal, para variar. Nesse quesito, o Milan fez pouco ofensivamente. E isso até deu um sinal de bye-bye para o Milan. É claro, também não é como se... questão de decisões, né? É questão de indecisões e tudo mais. E sobre esse ponto, até sobre o Politano,
Cara, é curioso que, assim, se o Politano jogasse os outros 36 jogos do campeonato, como ele joga os dois contra o Milan, seria fantástico, porque o Politano, desde que ele chegou da Inter, 2020, 2021, ele marcou gol no Milan por várias vezes. Vários clássicos ele anotou desse da temporada atual, fez gol em 24-25 no 2-1 sobre o Milan no Maradona. Ele fez gol na vitória sobre o Milan 2-1 em San Siro de 22-23, importantíssima para o título, jogo que o Chiollito Simeone decidiu. E decidiu uma vitória em 2021 em San Siro, gol dele também. Não é inédito ele decidir clássicos contra o Milan. Se fosse só isso, se ele não fosse essa irritação toda coletiva que é para o torcedor do Napoli, e é para o torcedor da seleção também, que ele se irrita junto conosco, seria interessante. Mas, assim, até o Politano decidir, fica muito feio depois do que aconteceu em Zenica. Pelo amor de Deus, o torcedor do Milan deve estar arrancando os cabelos e nunca pergunte aos torcedores do Milan o que eles acham sobre Politano e Berardi, né? Tem uns caras aí que quando vem o Milan fazem miséria. Vamos falar sobre a Juventus, Nelson Oliveira, porque a Juventus até teve momentos ruins durante a temporada, mas também tem muita coisa boa acontecendo durante a temporada. Hoje, por exemplo, uma dessas coisas boas que é o McKennie, que inclusive poderia ter feito 3 gols hoje, tá? Contra o Genoa. Fez um, mas poderia ter feito 3. Fez um gol. O Bremer, que é um outro cara que, curiosamente, muita gente descobriu na data FIFA que ele é bom zagueiro, né? Muita gente no Brasil falou assim, rapaz, é bom esse Bremer, né? É muito bom esse Bremer, gente. Esse Bremer é muito bom de bola. E a Juventus venceu o Genoa por 2-0. Eu queria que você falasse um pouco sobre o jogo, mas também sobre esse momento da temporada em que a Juventus tenta embalar um pouco, né? A gente vê coisas boas do Spalletti e eu queria que você falasse um pouco sobre essas coisas boas. Tanto é que no começo do jogo, o Bogá até recebe o prêmio de melhor jogador do mês, né, de março, da Série A. Então acho que você pode, inclusive, se você quiser abrir também aí para o Bogá, lá ele, por favor, sinta-se à vontade. Eu não gosto de comentar esses prêmios de melhor da Série A, porque eu acho tudo um grande tapinha nas costas. Nunca, na verdade, eles elegem, né? Eles fazem um rodízio todo para ficar de bem com todo mundo. É assim com o técnico, é assim com... Também não tem? Então, mas... voto popular, querendo ou não, assim, é o tipo da coisa. Às vezes eles fazem para sacanear, tudo bem que o modelo da Série A é meio anti-sacana, não chega a ser, por exemplo, o problema, o case de fracasso que já deu aqui no Brasil, coisa e tal. Da galera, né? Mas, tipo, o amigo internauta, ele às vezes faz uma sacanagem e depois diz que não é com ele. Depois o problema vira seu. Mas no caso da Série A, acho que até em algumas vezes é ok e tal, não é tão coerente, tão bom como, por exemplo, o da Bundesliga, que eles abrem ali nos 40 do segundo tempo, 5 minutinhos, rola, beleza, acabou, lindo, maravilhoso. Mas assim, ok, legal, tal. Só não vamos levar tão a ferro e fogo. Vamos ser críticos, entregar nossas notas. Enfim, eu não gosto muito desse tipo de premiação do jeito que ela é feita, né? Mas assim, eu acho que a questão da Juventus é muito mais a próxima temporada. Só que para a próxima temporada ser do jeito que a Juventus e o Spalletti querem, eles precisam passar o Como e ficar com a quinta posição, com a quarta posição na Série A. Porque a gente vê, de fato, evoluções na Juventus desde que o Spalletti chegou. O time tem jogado melhor. Só que se não tiver o dinheiro da Champions League para a próxima temporada, é outro tipo de abordagem, né, que a Juventus vai ter que ter de 26, 27 se não tiver essa vaga na Champions League. Então vai ter menos grana para investir, vai ter que começar, enfim, com outro tipo de pensamento. Aí talvez o Spalletti já comece a achar um pouco ruim, né? Ele também não é lá muito flor que se cheire, né? O cara que também tem uma personalidade forte. Então,
Enfim, eu vejo a Juventus melhorando muito. Por exemplo, hoje estava até meio fora do script, né? E conseguiu algo de positivo, que foi ver o Di Gregório voltar a aparecer com destaque. Ele não ia jogar, né? Perdeu a posição porque estava muito pressionado, de fato vinha falhando, né? Não vinha sendo nem de perto o goleiro do Monza, que foi com essas exibições que ele teve no Monza, que a Juventus resolveu contratá-lo, e acho que contratou merecidamente, acho que ele mostrou o suficiente para isso. Foi o melhor goleiro da Série A enquanto esteve no Monza, mas perdeu a posição e voltou a ter uma chance porque o Perin se machucou e ele teve um pênalti para defender e foi muito bem no lance, né? Pegou o pênalti, ele acertou o canto, não foi uma batida ruim do Aaron Martin, né, do Genoa. Podia ter reaberto o jogo, né? A Juventus estava vencendo por 2-0. Faltava ali ainda mais ou menos uns 20 minutos, né, contando com acréscimos. E na sequência da defesa de pênalti, ele faz outra defesaça, né, no chute cruzado. Exatamente, fez a outra defesa na sequência, né, logo depois do rebote. Então acho que isso dá uma moral para ele. Ele é um pegador de pênaltis, né? Não à toa tem o apelido de Tigre, né? E tem ali o trocadilho com o nome dele, né? De Gregório, Digre. Então, enfim, acho ele um ótimo goleiro. Inclusive, acho que ele poderia já ter sido testado na seleção italiana quando estava no Monza, né? E acreditava muito que ele, na Juventus, pudesse mostrar o suficiente para concorrer por uma das vagas ali na seleção. Claro que não para desbancar o Donnarumma, né? Já que o Donnarumma é o capitão, mas ali para ficar entre os três, né? Assim, vamos combinar que o Meret ele não tem essa regularidade toda para estar sempre sendo convocado, né? Acho que seria mais interessante para a Itália rodar ali entre outros goleiros, né? Donnarumma, o Vicário, o Di Gregório, se voltar a atuar bem, o Carnesecchi, o próprio Caprilli, que provavelmente deve trocar de time aí ao fim da temporada e ir para um time maior, e faz uma Série A muito boa também. Então, enfim, acho que talvez isso, o fato de até mesmo de Gregório ter voltado a jogar bem, simbolize esse momento da Juventus, que ainda oscila, né? Porque a Juventus tropeçou no Sassuolo na rodada anterior à data FIFA. Se não tivesse tropeçado, se tivesse vencido o Sassuolo como normalmente vence, e aí o Caio pode passar 3 anos falando sobre esse assunto, estaria na frente do Como nesse momento, né? E aí sim, já teria uma vantagem, até porque o Como joga com a Inter. E aí a Juventus vai ter que torcer para a Inter, né? Inclusive na próxima rodada, para ver se consegue tomar a quarta posição do Como agora. Para a Roma ficou muito ruim, né? Acho que agora a Roma ficou mais difícil, né? A situação da Roma foi ter uma queda de rendimento justamente numa fase importante da temporada, e a Juventus está se aproveitando disso. O Como também está se aproveitando, né? Acho que a Roma já um assunto lateral aí a sua pergunta, né? Acho que a Roma acaba ficando bem complicada a situação dela, apesar de, em termos de pontuação, ainda tá próxima, né? Mas precisa torcer agora contra duas equipes, voltar a jogar bem, voltar a fazer com que sua defesa volte a render e torcer para o Dybala voltar a jogar, o que é muito difícil, né? Enfim. Muita torcida para muita coisa, né? Dá, mas uma confluência de fatores muito grandes ali. Eu vou dar uma última passada aqui, então, que está com a gente, enquanto o Caio e o Nelson se preparam para os destaques finais deles. O Matheus Nogueira está contando aqui que está fazendo um negócio aqui no videogame, que é o seguinte: está tentando recriar a hegemonia da Inter pós-Calciopoli. E aí ele está jogando, ele joga os FIFAs na ordem, né? Ele tenta ser campeão no FIFA 2005, aí depois ele tenta ser campeão no 2006, 2007. Cuidado, se você ganhar muito, Matheus, você vai acabar virando o treinador da seleção italiana, hein? Cuidado para não ganhar tanto assim. E o Zirgoni, Olha, que tomou assim, na taça. vocês ficam zoando, mas o Football Manager é muito bom. Scouts usam pra caramba a sério. Tudo bem que assim, não é um a sério do tipo, vou contratar na vida real por causa do FM. Não, não é assim. Mas que você tem pelo menos primeiras ideias, primeiros conceitos para aí você ir buscar de verdade.
realmente tem treinador que até aprendeu coisa legal nisso aí e tal, até o Rafael Guanais aí, ó. Rafael Guanais é um amigo dessa ideia. Na França tem aquele caso do Will Steele, que era do Ram. Cara, o FM ajuda, o FM é vida. Então, cuidado, Matheus, não ganhe muito. Senão você vai acabar virando treinador de verdade. E o Exir Gomes falando aqui que a Inter está com a mão na taça. As brigas na Champions estão boas e contra aquela da Série B também. A gente prometo que a gente vai tentar falar mais dessa briga da Série B na edição que vem, Elzir, porque realmente tem muito que ser falado. Embora esse aqui, né, eu tô vestindo a camisa do Pisa, para mim esse aqui já foi, né? Tá mais torto que a torre lá da cidade e vai cair antes do que a torre, com certeza. Nessa altura do campeonato, até para pincelar a briga de lá de baixo, assim, é como eu disse lá no começo, Verona e Pisa já foram. A dúvida é pela última vaga. E assim, nessa altura, dá para dizer assim que até o Genoa todo mundo tem chance? Estamos todos de acordo? Sim. Coloca, inclusive, por favor, a classificação aí na tela, Nelson, para o pessoal que está assistindo a gente também poder tirar suas conclusões, porque eu acho que sim, mas acho que com a pontuação na tela aí ajuda. O Caio está falando até o Genoa. O Genoa hoje é o 14º, que tem 34 pontos. Mas o Lecce, que é o primeiro fora da zona, o primeiro dentro da zona, perdão, o 18º, tem 27. Então, assim, a distância do Lecce para o Genoa, realmente, 7 pontos ali é uma distância que eu acho que dá para incluir o Genoa. E por que não o Parma? Mas só respondendo a sua pergunta, Caio, acho que do Genoa, até porque a gente imagina que a Fiorentina vai pontuar razoavelmente bem, né? Não vai ter um estirão, não vai decolar a Fiorentina, mas a gente imagina que ela vai ter uma pontuação legal aí pelo elenco, né? Sinceramente, pelo desempenho das últimas rodadas, a Fiorentina, assim, o pior da Fiorentina já passou. Dá para ter claro isso, que o pior já passou, o drama parece que, assim, aquele período que estava aparecendo tudo uma areia movediça, pelo menos já passou. O que eu acho que poderia ter algum medo, na verdade, é o efeito disso dos jogadores de seleção italiana que lá estão. O caso do Moise Kean, o caso de um ou outro que costumam ser convocados com frequência, imaginava-se que pudesse pesar um pouco mais o desempenho. Eu acho que, assim, sinceramente, da Fiorentina para cima já tá todo mundo de boas. Porque se a gente for pensar que esses times já têm um aproveitamento baixo, 7 pontos, né? Se a gente for colocar ali de Cremonese até o Genoa, acho que é muito difícil que esses times consigam arrancada aí nessas rodadas finais. E eu acho que a Fiorentina, de fato, vai acabar pontuando mais, né? Já tá muito mais tranquila nesse momento, para não estar com aquela pressão toda que fazia com que o time acabasse tropeçando, não preservasse, né, alguns resultados. A Fiorentina perdeu muito ponto ganhando o jogo e deixando empatar, ou então tomando virada, ou então já empatando e tomando gol no fim, né? Então acho que essa fase passou um pouco. Para o Cagliari, eu acho que o problema do Cagliari é um pouco relacionado à tabela, né? Porque o Cagliari pega ainda a Inter, a Atalanta, o Bolonha e o Milan. Então tem uma tabela um pouco complicada, mas em contrapartida, na próxima rodada, joga em casa com a Cremonese. Se vencer esse jogo aí, acho que fica bem mais tranquilo, né? Principalmente se o Lecce perder também o jogo dele na mesma rodada, né? Eu acho que fica uma situação um pouco mais tranquila, porque depois o Cagliari, antes mesmo, ali na antepenúltima e na penúltima rodada, o Cagliari joga em casa contra o Udinese e Torino, que também já vão estar ali sem ter nada o que fazer, né? Então, em contrapartida, né, tem essa questão. Vai depender muito do que é que vai produzir contra a Cremonese. E aí eu acho que fica muito, muito mesmo entre Cremonese e Lecce. Posso até olhar aqui qual é o jogo do Lecce na próxima rodada para ter essa noção. Enquanto você olha aí, só uma pequena correção, o Genoa tem 33 pontos, tá? Não 34. Então o Genoa ainda aproximou-se um pouco mais da zona. O Lecce ele vai enfrentar o Bolonha fora de casa. Depois pega a Fiorentina,
Aí tem uma molezinha que pega na sequência. Porém, fora de casa pega o Verona e o Pisa, né? Depois pega a Juventus em casa de novo. Então, tem essa vantagem aí de talvez pegar dois times que talvez já estejam até rebaixados matematicamente, né? Porque hoje o Lecce tem, o Verona e o Pisa tem 9 pontos abaixo da... Talvez não estejam matematicamente, né? Porque os jogos são da 34ª e 35ª rodadas, respectivamente, mas vai estar aquilo ali precisando só do empurrãozinho, né? Vamos tentar na próxima edição também falar um pouco sobre a reta final da Série B, né? Já que a gente já está falando aqui sobre quem vai disputar a Série B da temporada que vem, vamos falar um pouquinho sobre o final dessa temporada da Série B, mas não será hoje. Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu esqueci de falar um negócio no começo do programa, rapaz. Rolou um evento aqui em Toronto de a Federação Canadense, né, a Canada Soccer, falando para os torcedores que têm camisas da Itália irem lá trocar a camisa da Itália pela camisa do Canadá, o que gerou uma certa antipatia de torcedores italianos, né? Achou que a Federação Canadense estava querendo tirar uma certa onda com os torcedores da Itália. Como é que pode? O Canadá que nunca ganhou nada, a Itália é campeão do mundo, agora é o poste mijando no cachorro. Eu achei interessante e achei mais interessante ainda porque quando chegava lá o torcedor da seleção italiana com sua camisa da Azzurra, ele não precisava entregar, né? O pessoal falava assim, não, isso aí foi mais para fazer um chamariz mesmo, mas a gente não quer que você abra a mão da camisa da seleção italiana, você pode ficar com as duas, baseado na característica do povo canadense, né? De ter ali duas torcidas, de ter um espaço no coração para todo mundo. Então achei muito legal a iniciativa. Já tinha achado legal no começo, quando falava troque sua camisa da Itália pela do Canadá, e achei mais legal ainda quando o pessoal chegava lá e podia sair com duas camisas. A camisa nova, a camisa que o Canadá vai usar na Copa do Mundo, inclusive, muito bacana, né? Tem um design legal ali na folha da Maple Leaf, da folha que está na bandeira do país, inclusive, então fica aí também esse registro. Ficamos por aqui, então, nos vemos e nos ouvimos na semana que vem. Pois não, Caio? Você estava na fila? Não fui, até porque eu não estava em Toronto no dia e era de 10 da manhã às 2 da tarde. Não dá. Daí você estava em horário de emprego, era complicado, mas enfim. Não, foi até um sábado, mas eu não estava em Toronto no sábado, então assim, não deu para ir lá. Essas coisas só acontecem quando a gente está fora da cidade. É impressionante isso. Mas deu fila, lotou, foi muito legal e quem foi saiu de lá com duas camisas. Eu sempre me sinto assim com ações promocionais. Quando o Napoli foi entregar algumas camisas pelas cidades do Brasil e tudo mais, eu sabia que eu não ia poder, porque eu moro na outra ponta de São Paulo. E aí, assim, provavelmente essas coisas são para quem mora no centro da cidade, não sei o quê. Como diria Charlie Garcia, es el karma de vivir al sur. É isso. Não fomos brindados com tamanha sorte. Então, muito obrigado a todo mundo. Repetindo mais uma vez, se inscreva no nosso canal no YouTube para você ficar sempre por dentro. Como eu já falei, vai ter live toda segunda-feira, né? Mas vai que acontece alguma coisa aí, cataclísmica, que a gente precise fazer uma nova live. O jeito de você ficar sabendo disso é você sendo inscrito no canal. Também siga a gente nas mídias sociais, nos agregadores de podcast. Você pode ir lá seguir também. Deixe seus comentários, deixe sugestões, críticas. A gente vai aceitar de bom grado. Mas por hoje é só. Na semana que vem a gente volta para falar mais sobre Série A, sobre Série B e o que mais acontecer aí. Vai que acontece alguma coisa, mais uma novidade na federação, né? Nunca se sabe, que as coisas estão acontecendo numa velocidade que às vezes fica difícil de acompanhar, mas já foi pior, hein? A gente fazia as coisas de a cada 2 semanas, agora a gente está fazendo semanalmente, então dá para você ficar por dentro legal, beleza? Forte abraço a todo mundo, boa noite e uma boa semana para todo mundo.